Bom dia, investidores! Meu nome é Gabriela Spork, sou analista de investimentos da Toro e estamos iniciando mais um Morning Call nesta quinta-feira. Hoje com ele, Helder Wakabayashi. Seja bem-vindo, Helder. Obrigado, Gabi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabi. Pessoal, vamos lá. Hoje um dia com bastante notícia, ontem foi um dia bastante movimentado. Então vamos dar sequência aqui no Morning Call, que a gente tem bastante coisa para comentar. E já iniciando então as notícias internacionais, falando sobre hoje um outro banco central que também tem a sua decisão de taxa de juros. Pessoal, então as ações em Londres estão subindo bem, acompanhada essa movimentação no mundo inteiro, né, desse corte de taxa de juros, só que existe um problema, né? Hoje a gente tem essa decisão em Londres sobre a taxa de juros, mas parece que essa taxa não vai seguir esse corte que nem o Fed, porque existe, né, ontem saiu um dado sobre inflação no Reino Unido, mostrando que a inflação de serviços ainda está bastante resiliente e existe um novo ponto, né, que o novo governo vai apresentar o orçamento em outubro e isso está gerando certa indecisão aí sobre como que vai ser essa ordenação da política monetária. Então, provavelmente hoje a gente não vai ter nenhum corte, manutenção, né, inalteração das taxas de juros no BOE. Bom, pessoal, começando aí sobre a notícia mais importante do dia de ontem, corte exagerado na taxa do Fed gera reação moderada, mas calma, pode não durar. Então, desde a primeira vez, desde aí da pandemia, a gente teve o Fed cortando a taxa de juros, passando agora para o novo patamar de 4,75% e 5%, tá? 11 dos 12 aí, membros votantes acabaram decidindo aí por esse corte de 50 pontos base, então mostrando praticamente aí uma unanimidade por parte do comitê. Um outro ponto que é bom a gente ressaltar também é que no comunicado eles deixaram claro que a atividade econômica continuou se expandindo, o mercado de trabalho mostrou sinais de desaceleração e que a inflação segue aí na trajetória da meta de 2% de inflação. Outro ponto também que é importante é falando sobre quais são as perspectivas de inflação para esse ano e para o ano que vem. Elas acabaram havendo uma redução, assim como o núcleo, tá, pessoal? A reação do mercado foi uma reação um pouco mais moderada, mostrando que praticamente aí o mercado, em certo grau, já havia precificado esse corte de 50 pontos base, tá? Mas hoje o mercado ele se volta para os pedidos iniciais por seguro-desemprego e vendas de casas usadas, que vai sair nessa quinta pela manhã e pode acabar trazendo uma movimentação um pouco tardia aí para os índices acionários, principalmente para as ações. E aí agora falando de Brasil, falando da nossa decisão de taxa de juros que também aconteceu no dia de ontem. Pessoal, então mais uma decisão de taxa de juros. Ontem, né, o Banco Central, por unanimidade, decidiu uma retomada do ciclo de alta, agora a taxa Selic é em 10,75. O colegiado não deixou nenhuma sinalização de guidance, né, ou o que seria o guidance? A continuidade, você vai ter novas altas, como que seria esse ciclo de alta aqui no Brasil. Só que deixou uma coisa muito clara, né, uma questão de uma preocupação sobre a balança de risco, né, uma simetria maior na balança de risco. O que seria essa balança de risco, pessoal? Na hora que o Banco Central faz as modelagens para decidir qual que são essas taxas de juros, tem alguns itens que o Banco Central não tem tanta facilidade em movimentar. Então, por exemplo, a inflação de serviços, questões de gastos do governo, expectativas futuras de inflação, eles não conseguem modelar isso e isso gera uma simetria de risco e então faz com que o Banco Central, devido a essa simetria de risco, nessa dificuldade em precificar essa simetria, tenha que puxar a taxa de juros. E outra coisa que também ficou muito clara, pessoal, é a questão da atividade econômica. A gente sabe muito bem que o PIB do Brasil está indo muito bem, a atividade econômica está muito forte. E ele deixou essa questão do hiato produto positivo. O que é, pessoal? O PIB, vamos falar sobre o PIB potencial. O PIB potencial é o seguinte, é a velocidade de cruzeiro que o país tem, na qual o PIB, né, quando ele está em cima do PIB potencial, ele não vai causar nenhum tipo de inflação nem desinflação. Então é o melhor dos caminhos. Se o país crescer em cima desse PIB potencial, seria o melhor dos mundos. Só que o que está acontecendo agora? O nosso PIB está trabalhando acima desse PIB potencial. Então ele é um pouco mais inflacionário. Por conta disso, né, o Banco Central fez essa alta de 0,25 nas taxas de juros. Bom, pessoal, a Petrobras bate recorde de investidores, mesmo com a queda do CPF na B3. Então, 1 a cada 4 investidores aí no Brasil tem Petrobras em carteira, batendo aí a marca de 1 milhão de investidores pessoa física. Apesar de que no ano de 2024 a gente teve uma queda de 3,9 para 3,8 milhões de CPFs na Bolsa. Esse crescimento para 1 milhão, pessoal, 10% equivale somente ao ano de 2024. E dois fatores que ajudam a explicar isso é porque grande parte das casas, inclusive aqui na Toro, tem recomendação de compra em Petrobras,
mas também, principalmente, pela política de dividendos mais robusta aí da empresa. Nos últimos 3 anos, a Petrobras distribuiu aí cerca de 70 bilhões de dólares, o que equivale hoje a 75% do valor do valor de mercado da empresa. Deixa aqui nos comentários se por acaso você tem Petrobras em carteira. Eu sou uma Petrogrow, assim, assumida. E agora falando terminando as notícias nacionais, TCU alerta Fazenda sobre o risco de descumprimento da meta neste ano. Pessoal, a meta que o governo tem é de zerar o déficit primário. Então, o que está acontecendo, né? Voltou essa questão sobre voto de qualidade, uma coisa que não já tinha sido extinta, né? Voltou com essa questão do voto de qualidade. O que é, pessoal? Quando a gente, né, o contribuinte, acha que não teve o governo, né, fez uma cobrança de impostos que você acha, né, geral não foi correta, né? Então o que eles fazem? Entra na justiça, então seria o fisco contra o contribuinte. Antigamente, né, um pouco antes dessa mudança, quando existia um empate na decisão, a vantagem era para o contribuinte. Só que muda, né? Esse voto de valor aí, de voto de qualidade que o CARF agora tem, o que acontece? Quando existia esse empate, alguns representantes do CARF podem lá e tirar a decisão, né? Decidir qual que vai ser a decisão final. Então, isso pode trazer, de certa forma, um desbalanço nas questões de receita. Como já são 9 horas, eu vou deixar para falar a perspectiva de índice, dólar e Bitcoin agora no mercado ao vivo, eu que estarei com vocês, tá bom? Queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, agradecer o Helder também pela sua participação. Gabi. Atenção, parece que o dólar vai ser um dia mais direcional, galera. Só um minutinho e a gente já inicia lá, galera. Até mais. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.